boa noite. Agora são 8 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Está no ar a última edição ao vivo, ao nosso estúdio do Canal Rural, com o analista financeiro Miguel Daúde. Boa noite, Miguel Daúde. Miguel também... Boa noite, Miguel. Miguel também está em São Paulo com um convidado, né? O presidente da Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico, Paul Liu. E eu queria começar perguntando ao nosso convidado, depois eu gostaria também que o Miguel participasse aqui dessa conversa com a gente, perguntando exatamente isso, porque o que podemos esperar dessa nova relação bilateral Brasil e China? Nós tivemos aí agora, recentemente, o fracasso na rodada Doha, o Brasil com muitas dificuldades nas negociações com os Estados Unidos e União Europeia. Por outro lado, parece que com a China as coisas vão evoluindo muito mais rapidamente, não é, Dr. Paul Liu? Boa noite a todos. É verdade que nesses últimos anos a relação bilateral Brasil e China tem crescido significativamente. Se você for analisar 10 anos atrás, nós tínhamos uma relação econômica bilateral em torno de 2. Recentemente está entrando o item petróleo, todos esses commodities ou matéria-prima são carro-chefe da nossa exportação, que estão alavancando bastante a economia bilateral. Miguel, só queria fazer uma pergunta nessa relação Brasil-China, né? Analisando os dados da balança comercial Brasil-China, o Brasil, a China passou a ser o segundo maior importador do Brasil. Sim. Quando nós analisamos os dados das nossas exportações, principalmente do agronegócio, para a China, nós percebemos que o complexo soja, dos 3 bilhões exportados, 4 bilhões exportados até hoje, este ano, 3 bilhões e 300 se deve ao complexo soja. Ainda nós estamos muito aquém na questão da carne, na questão de outros produtos agrícolas. Agora, qual é a política da China que faz com que apenas ela tenha interesse, né, no complexo soja e não em outros produtos que o Brasil também poderia exportar para a China, como a carne de boi, a carne de frango, a carne de porco, que isso não representa nada de significativo na nossa relação comercial? Bom, é verdade que existe um perfil claro. No primeiro semestre desse ano, a soja representa quase 80% de agronegócio, dos 3.900 bilhões exportados para a China, quase 3.200 são complexos soja. Essencialmente é soja em grão e uma parte de soja em óleo, né? E o resto? Essa é a nossa pergunta. Paul, só um minutinho, só uma questão. A política agrícola da China, a China hoje a gente sabe que a área agricultável da China é apenas 10% do seu território. Então ela deixa essa área agricultável para produtos mais nobres e procura importar produtos que ocupariam uma extensão territorial maior e com preço menor? Existe uma política atual do governo chinês que é priorizar a produção de produtos de valor agregado maior dentro da China. Exatamente porque está diminuindo as áreas agricultáveis e com isso os grãos que são commodities podem ser comprados fora. No caso de soja, não se planta soja com uma área pequena, você tem que plantar soja com uma área muito grande. E eu acho que é um bom exemplo da soja. Em 2004, eu lembro que eu estava na China, quando estava indo o primeiro navio de soja brasileiro para lá, e nós tivemos alguns problemas ainda, porque nós não sabíamos o que o chinês comprava, por que eles queriam comprar do Brasil, não mais dos Estados Unidos, da Argentina. E nessa ocasião era o início de um processo, que agora, depois de 4 anos, nós podemos ver que é o carro-chefe de todos os produtos. Então, eu acho que, exatamente seguindo essa linha, o Brasil ainda pode entrar com muitos produtos de agronegócios
que hoje sequer consta na estatística. Produto de valor agregado maior, produtos semi-processados ou até produtos acabados. Quero dar um exemplo claro do vinho chileno, tem mais presença do que o vinho brasileiro. Por que o vinho brasileiro ainda não entrou no mercado chinês? Essa é uma questão. E nós precisamos exportar os vinhos. Exatamente. Eu lembro que uma das entrevistas que o próprio embaixador disse, nós não sabemos vender. Nós temos bons vinhos, como o Miolo, que é de altíssima qualidade, mas e que os chineses não sabem, nem conhecem. No entanto, até os vinhos chilenos, um país muito menor do que o nosso, já tem uma presença forte. Esse é um exemplo que nós podemos trabalhar em muitos produtos, principalmente aqueles que ainda não têm a penetração na China, no mercado chinês. Que daqui para frente, eu acho que esse mercado é cada vez mais sofisticado. Existe um detalhe que é importante eu analisar aqui com os telespectadores, é que há 10, 20 anos atrás, a China produz quase a mesma quantidade de grãos do que hoje. Por que hoje a China quer importar grãos e não quer importar mais o resto de produtos? Exatamente porque mudou o consumo, o perfil do consumo do povo chinês. Ele não quer mais se satisfazer com arroz, com trigo, com milho, com a batata. Ele quer comer uma coisa mais sofisticada, porque o poder aquisitivo permite ele fazer isso. Então, Doutor Paul, desculpe lhe interromper, mas na verdade o Brasil quer exportar mais para a China e quer exportar produtos de maior valor agregado. Mas vamos pegar só o exemplo da soja. Quando se exporta o grão, por exemplo, não há nenhuma taxação. Quando vamos para o farelo, para o óleo, a taxação começa a subir. E assim com todos os outros produtos processados. Quer dizer, não seria também o momento de a China zerar essas alíquotas para produtos mais elaborados, como o vinho, por exemplo, que o senhor acaba de dar como exemplo? Olha, eu acho que alguns produtos podem ser negociados com a China. A relação bilateral Brasil e China vem evoluindo de ano para ano e muitos produtos que tinham sobretaxa que foram eliminados. Eu acho que isso é um processo. Nós não podemos exigir da China que importe todos os nossos produtos com taxação zero. Em contrapartida, nós taxamos os produtos chineses com o limite de taxa de importação estabelecido por OMC, que é 35%. Então, alguns produtos são taxados de forma muito mais do que isso, como o caso de antidumping, como o caso de salvaguardas. Eu acho que, havendo uma negociação com o governo chinês, eu repito que os produtores, exatamente, os produtores devem se articular, devem conhecer o mercado chinês e se propor ao governo chinês. É uma negociação longa. Haja visto, nós vimos a rodada de Doha. São 7 anos de negociação e se travou à última hora. Uma outra questão importante é a questão da moeda, né? O Brasil tem hoje o seu real supervalorizado em relação ao dólar, é uma moeda muito forte. A China, ao contrário, né? Tem uma política, tem a sua moeda bastante desvalorizada em relação ao dólar. E pretende manter, ou faz o possível para manter essa moeda desvalorizada para poder exportar mais, né? Agora, isso cria uma certa assimetria, um certo desequilíbrio nessa relação Brasil-China, né? Isso já começou a mudar. É verdade que a moeda chinesa estava desvalorizada. Se você recorde, há 2 anos atrás, a paridade da moeda chinesa com o dólar é 8:1. Hoje está em 6,8. Então já foi valorizado uma porcentagem significativa numa economia que era considerada economia estável na China. Então, eu acho que o que está acontecendo com o Brasil está acontecendo com a China e os dois países estão se ajustando. E a China, este ano,
pela política do governo federal, é tentar priorizar o mercado interno. Perfeito. A gente vai para o intervalo.